Olá, prezados estudantes, sejam todos bem-vindos à nossa breve revisão sobre os modelos atômicos. Nesta revisão, nós vamos revisar o modelo atômico de Dalton até chegarmos no modelo atômico atual, que é o modelo da mecânica quântica, que é o da nuvem eletrônica. E você pode estar se perguntando, mas professor, por que estudar os modelos atômicos? Queridos, eu te respondo que estudar os modelos atômicos é importante para que a gente possa conhecer intimamente a matéria. Então, conhecer o átomo, a sua estrutura, quais são as partículas que formam o átomo, nos dá grandes características de como também eles se ligam aos outros átomos para formar as moléculas e os mais diversos tipos de materiais que conhecemos, e até mesmo nos dá permissão para criar novos tipos de materiais do nosso interesse. Além disso, é essencial estudar os modelos atômicos porque eles explicam a estrutura de toda a matéria e as reações químicas, então demonstra como os átomos se reorganizam para formar outros tipos de materiais. Além disso, compreender essa evolução ensina como a ciência avança e permite desenvolvimento de tecnologias modernas, desde a eletrônica e a nanotecnologia até a energia nuclear e a medicina diagnóstica. Então, tal que hoje, atualmente, está ocorrendo a grande evolução das tecnologias na nanotecnologia, ainda se fala ainda em tecnologia ainda menores do que a nano, porque estamos conhecendo cada vez mais como os átomos funcionam. Vamos agora partir para os modelos atômicos. E o primeiro é o modelo atômico de Dalton, na qual foi lançado em 1808, e esse modelo é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Então, Dalton ele propunha que o átomo era uma esfera maciça e indivisível e não podia ser destruído. E aqui do lado esquerdo tem a representação de como seria o átomo segundo o modelo de Dalton. Quase 100 anos depois, surgiu então o Thomson com seu modelo atômico em 1898. Então ele propôs que o átomo ele fosse semelhante a um pudim de passas, porque ele descobriu o elétron durante o seu estudo com os raios catódicos em tubos de Crookes. Então ele provou que o átomo ele é divisível e que possui carga elétrica. Logo, a partir de Thomson, o átomo já é divisível. Observe aqui a representação no modelo aqui do lado esquerdo, que o átomo ele permanece esférico, que foi a ideia inicial de Dalton, só que essa esfera agora tem carga positiva e está incrustada de elétrons, que são essas esferas menores, que têm carga negativa. E a quantidade de elétrons tem que ser suficiente para neutralizar a carga positiva de todo o átomo. Por que é conhecido então como modelo de pudim de passas? Porque se assemelha, naquela época já era semelhante ao pudim de passas, na qual as passas seriam os elétrons. Depois, em 1911, Rutherford, que foi estudante, foi aluno de Thomson, ele estabeleceu a divisão do átomo em duas regiões distintas. Em um núcleo pequeno e denso, onde se concentra praticamente toda a massa do átomo, e naquela época a única partícula que era conhecida no núcleo eram os prótons, que foi descoberto por Rutherford. Então, o núcleo era pequeno e denso, com carga positiva, que eram os prótons, e era rodeado por uma vasta eletrosfera, onde continha os elétrons. Então, o volume da eletrosfera era muito grande quando comparada com o núcleo. A eletrosfera é cerca de 10.000 vezes maior do que o núcleo. Observando aqui do lado esquerdo, tem essa representação do modelo de Rutherford, onde aqui tem o núcleo. Ele é muito pequeno, aqui representa o maior, para dar uma ideia do núcleo formada somente por prótons, tem carga positiva, e os elétrons giravam ao redor desse núcleo e tinha carga negativa. Porém, Rutherford não conseguiu explicar como era que esses elétrons de carga negativa giravam ao redor do núcleo que tinha carga positiva, porque sabemos que cargas opostas se atraem, então, consequentemente, o elétron girando, 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 até chegar no momento em que iria se chocar com o núcleo e o átomo não poderia existir. Foi então que, utilizando já as evoluções das teorias, que Bohr, ele utilizando já um pouco da evolução da mecânica quântica, Bohr estabeleceu em 1913
só que um parêntese, Bohr era aluno, né, foi orientando do Rutherford. Ele organizou os elétrons em níveis ou órbitas circulares com energias específicas. O que isso quer dizer? Que os elétrons eles giram em órbitas permitidas ali na eletrosfera. Então, Bohr ele dividiu a eletrosfera em 7 camadas ou 7 níveis de energia. Então, no nível 1, tem uma certa quantidade de elétrons e aqueles elétrons do nível 1 só podem girar no nível 1. No nível 2, tem uma certa quantidade de elétrons e aqueles elétrons só podem girar no nível 2. No nível 3, a mesma coisa, 4, 5, 6 e 7. Então, foi essa divisão da eletrosfera que Bohr fez e assim ele conseguiu explicar como era que os elétrons giravam ao redor do núcleo que tinha carga positiva. Então, foi uma grande contribuição de Bohr para o modelo de Rutherford. Por isso que alguns livros didáticos, eles colocam modelo de Rutherford-Bohr, porque Bohr conseguiu explicar no modelo de Rutherford como era que os elétrons permaneciam girando ao redor do núcleo. Depois de Bohr, temos então o modelo atômico atual, que é o modelo de Tiragin, ou da mecânica quântica, que foi proposto em 1926 e é um modelo que é aceito até hoje. Opa, 1926, 2026, tem um bom tempo já é desse novo modelo, e recentemente novo. Esse modelo é baseado nas equações de Tiragin e introduziu o conceito de orbitais. Então, orbital é uma região onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. E que, em vez de órbitas fixas, que foi proposto por Bohr. Então, Bohr ele sugeriu que os elétrons giravam em órbitas circulares, que essas órbitas eram fixas. Já no modelo da mecânica quântica, não tem essas órbitas fixas. Existem os orbitais, que são as regiões ali do átomo, onde é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron. Portanto, ao invés de ser, olha aqui lado esquerdo, ao invés de ser dessa forma, como propôs Bohr, é dessa outra aqui de baixo, onde tem a nuvem eletrônica. Os elétrons giram em qualquer direção, qualquer sentido, formando uma espécie de nuvem eletrônica, e ali a gente calcula a probabilidade de onde os elétrons podem se encontrar na eletrosfera. Então, pessoal, essa foi nossa pequena revisão sobre os modelos atômicos e nos próximos vídeos vamos começar a responder algumas questões sobre modelos atômicos. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.